E se a sua maior tempestade não estiver fora, mas dentro de você? Muitas das vezes não é o diagnóstico do médico, não é a crise familiar, não é a conta atrasada que mais nos afunda. É simplesmente o medo e aquela voz lá dentro da nossa cabeça, da nossa mente, falando que não vai dar certo, não tem jeito, não tem saída. Hoje eu quero falar algo com base lá em Mateus capítulo de número 14. Como Jesus age em 3 movimentos em meio a uma tempestade. E no final eu quero compartilhar 4 práticas simples para que você possa aplicar ainda hoje para vencer o medo e experimentar a paz. Fica até o fim e já marca alguém que precisa ouvir esta mensagem. Depois de um dia intenso, cheio de multidões, cheio de milagres, Jesus manda os discípulos atravessarem o mar. Ele não pede, mas ele manda que os discípulos atravessassem o mar para outra banda. E ele, Jesus, sobe sozinho para o monte para tirar um momento de oração. E enquanto os discípulos entram naquele barco e adentram à noite no meio daquele mar, onde são assolados por um forte vento e uma forte tempestade. Aqui nós já temos um princípio muito básico do cristianismo e do que é servir a Jesus. Se nós obedecermos a Jesus, isso não vai nos deixar imune a tempestades no meio da nossa caminhada. Que você possa entender que o vento contrário não significa que há uma ausência de Deus na sua vida, mas talvez seja a chance de você conhecê-lo mais profundamente. A verdade é que existem 2 tempestades, a interna e a externa. A externa é o vento, o barulho, a perda do controle. A interna, o medo, a imaginação distorcida, o pânico, a leitura errada da realidade que você está vivenciando agora. E naquele momento eles olham para Jesus vindo sobre as águas e se questionam: é um fantasma? Quando o seu conhecimento da palavra de Deus é raso, quando a sua fé não está bem enraizada, mas na verdade era Jesus, a solução. Você já percebeu isso? Às vezes Deus está chegando, Jesus está entrando com providência, mas o medo e o pânico fazem com que nós venhamos a ter uma visão distorcida da providência de Deus. A Bíblia fala que Jesus apareceu ali na 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã. Hora essa que, se fosse observar para nós já teríamos talvez desistido, né? E por que muitas das vezes Jesus demora tanto assim? É simples, para expor os nossos limites e ampliar a nossa dependência para com Ele. O que você precisa entender é que aquilo que ameaça te afundar está sobre os pés de Jesus. Saiba você, ele pisa sobre aquilo que tenta te submergir. E olha só que interessante, as primeiras palavras de Jesus não são para o vento, e sim para o coração dos discípulos. Ele simplesmente chega e fala: "Tende bom ânimo, sou eu, não temas." Preste muita atenção nessa ordem. Primeiro o coração, depois a circunstância ao redor. Se você só espera que ele acalme as ondas e mude as ondas, você vai perder o maior milagre que ele pode fazer dentro de você. Ele quer mudar, ele quer transformar você antes de transformar o cenário ao seu redor. Que você possa trocar a narrativa do medo, pensando é o fim, pela narrativa da verdade. Ele chegou. Aqui nós podemos ver uma experiência maravilhosa, aonde embasa bem como que é a nossa fé na pessoa de Pedro. Pedro é a personificação da nossa fé. Coragem e ao mesmo tempo uma contradição. Ele anda com fé sobre as águas, mas entra a dúvida e começa a afundar. Não é assim na nossa vida? Tem momentos que estamos crendo, parece que estamos dispostos a andar sobre as águas, mas daqui a pouco o vento bate e acabamos afundando, porque entra a dúvida dentro do nosso coração. Isso é normal, nós somos seres humanos. E por que Pedro começou a afundar nesse momento aqui? Não foi pela força do vento não, mas sim pelo desvio do foco. Ele tirou o foco que estava em Jesus e colocou o foco no vento, na tempestade. E aí sim começou a afundar. O medo, ele é sempre alimentado pelo um olhar nosso fora de Jesus. Nos esquecemos que Jesus está no barco conosco. Nos esquecemos que Jesus está na nossa vida. E acabamos dando chance para a dúvida e o medo entrar no nosso coração. E quando Pedro começa a afundar, ele faz a oração mais curta, porém mais poderosa que ele podia fazer. Jesus, salva-me. E Jesus, ele responde prontamente. Ele estende a sua mão para Pedro, levanta-o e corrige com amor. Por que duvidaste? Saiba de uma coisa, Jesus, ele não rejeita quem falha, ele resgata quem clama. Perceba, Jesus, ele trabalha em 2 níveis. Primeiro no interior, paz em meio ao caos.
e depois no exterior. O vento cessa depois que ele entra no barco. E o resultado não é apenas alívio e adoração. Naquele momento todos se curvam e reconhecem: realmente tu és o Filho de Deus. Você tem reconhecido que esse Jesus que você serve é realmente o Filho de Deus? Você tem observado o agir dele na sua vida? Você tem depositado a sua fé nele? Você tem testemunhado dos grandes feitos que ele já fez no passado na sua vida? E por que você está deixando esse medo, esse pânico tomar conta do seu coração? Que você possa nesse momento se prostrar aos pés dele e reconhecer que ele é o Filho de Deus e que ele pode entrar com a providência na causa que você está achando que é impossível. Que ele possa acalmar o seu coração e depois acalmar as circunstâncias ao seu derredor. E como que nós podemos trazer isso para hoje em 4 práticas simples? O primeiro é você ter uma frase âncora para as noites difíceis. Por exemplo, ele veio, ele vem, ele intervém. A segunda prática é o foco naquilo que Jesus é. Que você possa por 1 minuto na sua oração esquecer o que está te faltando, esquecer aquilo que está te atribulando, mas focar somente no que Jesus é e adorá-lo pelo que ele é e não pelo que ele pode te dar. Isso sobrevém depois de você reconhecer o que ele é. No momento da oração, você pode até ter um momento que você vai ter o seu altar ali no seu quarto e tirar um momento de oração, mas no decorrer do seu dia, que você possa ter a consciência de sempre estar pedindo para que Deus possa direcionar os seus passos, que Deus possa aplanar o que está áspero. Me ajuda a trilhar nos caminhos da verdade, que você sempre possa estar durante o seu dia trabalhando, dirigindo, seja lá o que você esteja fazendo, mas que você possa sempre ter alguns momentos em que você está ali em silêncio, mas na mente orando para Deus te dar o discernimento, para te dar o direcionamento. E a 4ª lição está no barco e está no corpo. Como isso, irmã Hernani? Não caminhe sozinho. O milagre de Pedro, ele gerou a confissão coletiva naquele barco. Isso nos traz uma grande lição que nós devemos estar junto com a nossa comunidade de fé. Assim como um milagre que Deus pode estar fazendo na sua vida hoje pode gerar a confissão a Jesus Cristo de inúmeras pessoas que estão te observando, da mesma forma, muitas das vezes nós vamos estar presenciando Deus agir na vida do nosso irmão que está do nosso lado e nós podemos uma vez mais confessar que Ele é Deus e que Ele entrou com providência. E se entrou com providência na vida do meu irmão, ele pode entrar também com provisão naquilo que eu tenho colocado diante dele. Isso fortalece a nossa fé. Eu quero que você pense agora na sua área mais desafiadora, seja saúde, seja relacionamento, seja propósito, seja finanças. Qual é a sua tempestade interna no dia de hoje? Eu quero te propor um desafio para os próximos 7 dias. Comece e termine o seu dia declarando a tríade de Jesus que nós vimos nesse texto. Bom ânimo, sou eu, não temas. São as declarações de Jesus que nós vimos nesse milagre que aconteceu aqui. Que você possa entender no final de cada dia que Ele é o Deus verdadeiro, que Ele traz o bom ânimo e que Ele tira todo o temor do seu coração, te trazendo a paz e a tranquilidade de que Ele está cuidando de tudo para você. E depois que você possa compartilhar aqui nos comentários como que foi o final da sua semana, memorizando e falando, reconhecendo essas 3 expressões que Jesus declarou. Hoje você pode decidir não somente entregar a tempestade lá de fora nas mãos de Jesus, mas entregar a tempestade que está dentro do seu coração, aquilo que está afligindo a sua alma no dia de hoje, entregar nas mãos do Senhor. E saiba você, Ele pode acalmar qualquer tempestade. Fique com esse vídeo, se essa mensagem falou com você, você já sabe que você possa curtir, compartilhar, também comentar aqui abaixo e muito mais importante que isso, se inscreve no nosso canal para você acompanhar o nosso conteúdo. Deus abençoe o seu dia e até o próximo vídeo.